Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques e hoje a gente vai entrevistar o João Lara. O João Lara é um candidato que todo mundo tem medo de encontrar pela frente, tá? Ele tá passando em tudo quanto é concurso, né? E veio aqui compartilhar com vocês a estratégia, né? O caminho dele de aprovação. Então, muito obrigado por participar dessa entrevista aqui com a gente, João. Fala, Bruno. Eu que agradeço, satisfação imensa. Já tive tanto aí do outro lado da telinha, mas espero ajudar aí com alguma informação que seja importante para a galera aí. Imagino que terão vários. Mas antes da gente começar o interrogatório aqui sobre esse seu caminho da aprovação, como é que você me conheceu, assim? Você começou a ter uma série de plataformas, né? Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o WhatsApp. E aí eu fico sem saber, né? Como é que você chegou ao você concursado. Você lembra como é que foi? Cara, eu tava pensando nisso hoje. Se não me engano, eu vi um vídeo no YouTube seu contando da sua trajetória, das suas aprovações. Como era do TSDF, me chamou a atenção de início. E aí eu acho que nesse vídeo que você apresentou a Academia Discursiva. Então foi no início de 2019. E Nossa, aí eu até participei eu acho que foi a primeira turma da Academia Discursiva, né? nossa, Não sei se 2019 foi. O início de 2019 foi a primeira turma da academia. Então você foi um dos primeiros alunos aí da academia de fundador. discursiva. Que massa. Legal. Se arrependeu? Nem um pouco, com certeza. Os resultados falam por si, né? Falando em resultado, já para vocês saberem quem é o João, eu vou trazer aqui para vocês na tela aqui só um pouquinho de concurso que ele passou nesses últimos anos. Tá? Ele fez o concurso do TCE Minas Gerais e conseguiu ficar em 49, na colocação 49 nesse concurso. Foi o primeiro concurso que você chegou a fazer, o João? Foi o primeiro, assim, desde que eu efetivamente estudo, foi o primeiro. Foi o primeiro É, concurso da área de controle ou foi o primeiro concurso mesmo, assim, da vida? não, o primeiro concurso mesmo. Legal. Então, Assim, eu comecei estudando achando que eu queria Receita Federal, mas logo saiu esse concurso TCE de Minas, que eu sou de Belo Horizonte, daqui. Aí eu logo comecei a estudar para esse concurso e me apaixonei pela área de controle e aí fiquei. e você está aqui aprovado, né? Ficou lá na colocação 49, mas você chegou a ser chamado nesse concurso? Então, não fui chamado. é, Foram chamados 33 e desde então assim, a gente está aguardando a nomeação, mas teve uma troca lá na gestão, o presidente trocou, então o novo presidente não nomeou mais ninguém. E então estou na expectativa também, mais uma aí, Você está no de cadastro de ficar. reserva, então, mas ainda É, não foi convocado, né? E você me falou que foi por pouco, né? Se você tivesse ganhado um ponto em pouquinho, você já estava lá dentro das vagas, já estava é, trabalhando lá no órgão, não é isso? isso, menos de um ponto e meio, eu acho que assim, minha carreira de concurseiro teria acabado acho que foram um pouco mais de 4 meses que eu estudei pro TCE, que eu comecei meus estudos. Aham. E E aí foi o que me motivou a correr atrás da discursiva, assim, porque é objetiva. Eu tinha consciência que a minha nota tinha sido muito boa, até além das minhas expectativas, mas a discursiva ficou aquele gostinho, assim, que mais um ponto e meio eu já estaria trabalhando e teria sido nomeado. Só para o pessoal entender, você tirou 27,91 na discursiva, eram duas discursivas, né? Eram duas discursivas grandes, inclusive, e valia 40 pontos, né? E aí você tirou 27,91, então ficou ali com 69,77. Você foi aprovado na discursiva, mas não foi uma excelente nota. E aí depois desse resultado, você viu que ficou perto ali, você falou, ó, eu acho que eu consigo ser aprovado nos concursos aí, né? Você já conseguiu um bom resultado no primeiro, imagina para os próximos. Aí você entrou para a academia discursiva, foi logo em seguida, assim. É, isso aí. Aí, Be- assim, o resultado, eu tive a consciência que na objetiva eu tinha que repetir o que eu estava fazendo, que estava dando certo. Mas a Uhum. discursiva eu tinha que achar um jeito de melhorar. E o que me encantou assim no grupo, no produto da academia discursiva era o fato de poder sempre estar mandando. Você paga uma mensalidade, não era igual aqueles outros cursos que você pagava um valor, recebia três, quatro correções, e aí eu ia ter um treinamento contínuo, né, com a academia. E aí que eu decidi entrar. E você conseguiu fazer redação todas as semanas, igual você tinha programado no Cara, com início? certeza não.
mas assim, no período que eu fiz mais firme, eu fazia às vezes até mais, então às vezes eu nem encaminhava. Eu aproveitava o seu tema e tal, mas não encaminhava a redação, que a gente mandava, era uma a cada 5 dias, ali, uma por semana, Uhum. mas eu fiz bastante redação. Fez várias. E o resultado veio, né? Depois desse período, você fez o concurso do Ministério Público de Contas do Pará, não foi isso? Isso aí. Eu fiz o concurso da CGS Ceará, que não teve discursiva, em março, que é um concurso que eu não fui classificado, eu fiquei em 29º, e Nossa, foram só 29º. 21. Mas o curso de formação era o 21, aí eu acabei de ficar de fora. Nossa, nossa. Se Mas aí era tivesse uma só discursiva, objetiva, mas talvez mesmo eu. assim foi um Foi só baita objetivo. resultado, né? É. E aí, acho que foi em julho de 2019, eu fiz o Ministério Público de Contas do Pará. Que aí eu tive 2 notas muito boas na discursiva. Você falou que fez para o curso de controle externo e para direito, né? Isso. Aí é, teve a, teve a prova objetiva e a discursiva. Na discursiva você arrebentou, valia 100, você tirou 99 e uns quebrados. Você só perdeu o erro de gramática, né, aqui. Foi só Foram. detalhezinho. Acho que eu tive um erro de microestrutura em uma e dois em outra, assim. Aí eu Nossa, fechei a múltipla. sensacional. Sensacional. E aí conseguiu uma boa classificação antes dos títulos, né? Depois aqui caiu um pouco a classificação, mas por conta da própria estrutura dessa prova aqui, que colocava um É. peso enorme em avaliação de título e tudo. Foi uma prova bem estranha, assim, um concurso estranho, mas como eu não era assim, meu foco também principal, eu estava precisando fazer prova mesmo, e as matérias era- eram praticamente todas relacionadas com o que eu estudava, eu fui lá fazer. Então eu nem tinha me ligado, na verdade, desse peso dos títulos, eu não tinha título nenhum. E lá podia juntar até 14 anos de serviço público como título. Nossa, O peso do título era 25% do total da nota. é Então, um concurso aí bem depois atípico. deu. Bem É, atípico. gente. Mas ainda assim você ficou numa classificação excelente, né? Mesmo com essa questão dos títulos e tudo. E aí, depois você ainda fez mais provas. Aí você foi aprovado aqui. Só mostrar pra galera para terminar esse currículo aqui, porque o vídeo vai ficar gigante, só com as aprovações do João Lara aqui. Depois o João Lara foi aprovado aqui para o cargo de contador na Codevasf, né? E aí foi um resultado sensacional, primeiro lugar nacional, né, no concurso. Aí a discursiva também, você tirou 93,27% da nota. E agora, por fim, você foi aprovado no cargo de controle externo lá do TCE Rio de Janeiro, em 22º lugar, com mais uma nota acima de 90% na prova discursiva. Só que nesse caso do concurso do TCE Rio, foram 3 questões e uma peça técnica, né? E ainda assim você conseguiu esse desempenho aí acima de 90%. Primeiro, parabéns. Parabéns mesmo, assim. Eu imagino o tanto que você se esforçou nessa jornada e tudo, o tanto que você estuda. Então você merece realmente esse resultado. Agora, comparando aqui lá do TCE Minas, que foi o primeiro que você fez. Aí você fez o da CGE, depois do Ministério Público, depois da Codevasf e do TCE Rio de Janeiro. Qual era a diferença do João lá do primeiro para o João que fez esse TCE Rio de Janeiro? Cara, total diferença. Eu falo assim, eu poderia ter sido aprovado no TCE de Minas, mas com certeza eu seria um servidor muito pior do que eu seria hoje entrando num desses concursos, provavelmente no TCE do Rio. É, eu acho que, assim, como concurseiro, a experiência de prova, a bagagem de conteúdo, tudo isso mudou muito. E, em relação especificamente à discursiva, eu não dominava nada, basicamente, da forma de como montar uma discursiva. Então, é claro que o conteúdo também melhorou, mas eu lembro até hoje da prova do TCE de Minas, a discursiva, e era para falar todas as competências constitucionais do TCU. Do TCU. Eram E dois assim, quesitos, eu lembro dessa prova. era uma, eram 13 competências. E o Eu tinha candidato muito precisava pouco, citar 11 para conseguir tirar a nota máxima. 11 para tirar a nota máxima, exatamente. E tinha que citar 8 para tirar o segundo quesito, eu acho. Eu sabia 9, mas por inexperiência eu acabei não citando uma que eu sabia porque eu achei desnecessária, que, assim, por não entender como é que funciona a banca, acho que uma coisa que eu aprendi muito com o seu curso foi isso, de entender como que funciona a cabeça do examinador. E
E além disso, aí teve uma outra competência que eu até entrei com recurso na época, mas não me deram o ponto, é, foi a forma. Eu não, consegui, eu não escrevi do jeito certo e acabei não ganhando os pontos. Então eu tirei acho que era quesito 1, não sei, Uhum. e, E eram só e dois acho que era, quesitos nessa prova. e aí eu perdi muito ponto e provavelmente eu teria passado se eu soubesse, já estaria trabalhando aí, se eu soubesse colocar os meus conhecimentos na prova, né? Cara, e é uma situação, assim, muito recorrente, né? A gente vê que você sabia o conteúdo da discursiva, né? Não é aquela discursiva que você foi pego de surpresa ali, poxa, que é um tema que eu não sei, não, você sabia. E não era um tema fácil, não, assim, por mais que quem estude para a área de controle tenha conhecimento acerca das competências do TCU, porque está lá na Constituição Federal, você acaba vendo ali em controle externo, direito constitucional, acaba vendo várias vezes, só que saber de cabeça, mais Difícil. de 9, igual você sabia aí, 9 competências no dia da prova, não era também para qualquer um, então você tinha um conhecimento. E mesmo com o conhecimento, na hora que foi passar para a folha de resposta, faltou detalhes, né? Isso aí. E isso acontece não só com quem está começando a fazer prova, não. Isso acontece com gente experiente também, né? Gente que está acostumada a fazer prova, que às vezes até já tem um bom desempenho em algumas provas, mas acaba relaxando, né? Fala assim, eu já sei e tal, não precisa trazer essa informação aqui não, ou quer trazer uma informação além do que a banca está pedindo. E aí entra aquilo que você falou realmente, né? Conhecer a banca examinadora, conhecer o que ela vai esperar de resposta, né? Faz com que você enxergue a prova discursiva de um outro modo, né? Então, eu acho que isso aí é uma dica para quem está assistindo esse vídeo aqui, porque não adianta só você saber o conteúdo, né? Você precisa Com também certeza. saber fazer a prova discursiva. É, você está estudando há quanto tempo já para concurso? Olha, eu comecei em junho de 2018, então vou quase dar 3 anos de estudo, assim. Vai fazer 3 anos agora, né? Vou fazer 3 anos. Você estudou esses 3 anos direto ou teve alguns períodos de pausa? Olha, tiveram 2 períodos maiores de pausa. O primeiro foi logo após o TCE de Minas. Eu tive um problema pessoal assim, grande. E aí eu fiquei. Foi em novembro de 2018, aí eu voltei foi em fevereiro, que foi até quando eu quando eu entrei na academia discursiva. Uhum. Eu fiquei uns 2, 3 meses. E no início da pandemia, só para voltar para contextualizar, é, em 2019, por eu ter sido aprovado no TCE de Minas, eu tinha um amigo que trabalhava lá, com um conselheiro, e estava saindo. E aí ele falou assim, não, manda o currículo lá, você já passou no concurso e tal. Eu acabei mandando. Fui na entrevista, eles gostaram de mim e fiquei durante um bom tempo trabalhando na assessoria desse conselheiro lá no TCE de Minas. E aí, aí eu comecei a dividir o meu tempo entre trabalho e estudo. E aí, no dia 11, eu não me esqueço a data, no dia 11 de março de 2020, a gente estava com o edital do TCDF aberto, o edital do TCE do Rio aberto, o edital do TCM São Paulo aberto, e com o edital TCU para sair. Aí eu Uhum. falei, olha, agora a hora é agora, né? Então, eu pedi a exoneração do meu cargo no dia 11 de março. Nossa, E cara. no dia 18 de março começou a pandemia, tipo, Nossa todos senhora. os todos os concursos foram suspensos e tal. Isso assim foi um balde de água fria imenso em mim, assim. E aí eu fiquei uns 3 meses sem estudar, assim. Eu voltei mesmo no segundo semestre de 2020. Nossa, É, João, eu, eu, caramba. eu consegui, eu fiquei trabalhando até para um site de questões, então eu não fiquei parado, eu consegui arrumar uma coisa para fazer. Mas Uhum. assim, tomei um banho de água fria mesmo, que me fez dar uma parada, assim, sair do ar durante uns 3 meses que eu fiquei sem estudar, mas aí depois fui voltando e aí deu certo. Caramba. Nossa, então se tivesse esperado uma semana para tomar a decisão, provavelmente não teria tomado a mesma decisão. Com certeza. Mas acredito que Deus sabe o que faz, né? Porque nesse caso você saiu, realmente teve aquele impacto, né? Aquele baque, poxa, no meio da pandemia, suspendeu tudo e tal. Mas depois que você voltou a estudar, eu acredito que você aproveitou melhor o tempo do que se você estivesse lá trabalhando. Sim. E isso teve um impacto nesse resultado também do TCE Rio de Janeiro, né? Agora,
pelo que você falou, durante o ano de 2019, então, você continuou, você estava conciliando o estudo e o trabalho. Trabalho. E depois, depois da pandemia lá, você começou a ficar mais por conta do estudo, né? Você fazia um trabalho ou outro, mas o foco era o estudo. Você viu muita diferença de desempenho entre esses dois modelos? Porque tem gente que fala, não, não tem como estudar trabalhando. E tem outras pessoas que falam que também não gostam de ficar sem trabalhar porque parece que o estudo não rende. Você viveu essas duas formas, né, de estudo. Qual você É, acha melhor? O que você achou de cada um? olha, assim, eu tive a experiência de trabalhar 6 horas e tive a experiência de trabalhar 8 horas. Eu falo, trabalhar 8 horas e conseguir estudar todo dia é puxado, assim, é, é bem complicado. Agora, um trabalho de 6 horas, minha mãe sempre fala assim, carro apertado é que anda. E então, assim, dá para fazer e dá para você render muito mais do que eu já tive épocas sem trabalhar que eu rendia menos do que épocas que eu trabalhava. Então, o estudo acho que está muito mais com o seu planejamento e a sua dedicação, assim, em você estar empenhado em executar o seu planejamento, do que se você tem X horas disponíveis, ou. Porque não adianta, o cara que tem o dia inteiro disponível, ele não vai estudar o dia inteiro. Então, não, eu acho que não faz tanta diferença assim, não. É claro que existem trabalhos e trabalhos, né? Uhum. Quem trabalha 8 horas, mais uma hora de almoço, 9 horas, é difícil arrumar 3, 4 horas para conseguir estudar no dia. Mas aquele cara que trabalha 6 horas, ou tem um trabalho mais flexível, é completamente possível. Eu consegui estudar tranquilo. Qual é o ditado que sua mãe fala? É carro apertado é que anda. Carro apertado que anda. Sabe a sua mãe, realmente. Porque o que eu sinto, assim, é que quando você está com muito tempo livre, você acaba, vou estudar um pouquinho depois, vou estudar um pouquinho depois, e aí você acaba deixando o estudo para depois. Se você tem um planejamento muito bem feito, você vai e cumpre aquele planejamento ali no tempo que sobrou, apertado. Mas se o seu planejamento não for bem feito, aí você começa a jogar para outro dia, joga para outro dia, e aí acaba que você se enrola todo no estudo. Então você falou que conseguiu estudar nos dois modelos, né? Mas frisou a importância desse planejamento. E como é que era esse seu planejamento? Como é que era essa sua rotina de estudo? Abre para a galera aí qual é o segredo para conseguir essas aprovações. Pode começar pela prova objetiva mesmo. Como é que era o estudo? Tá. Então, assim, eu comecei a estudar em junho de 18, mas desde o final da faculdade eu já flertava assim, com o concurso público. Então eu já consumia muita coisa no YouTube. Eu já tinha lido até livro de um cara que foi aprovado na Receita Federal e tal. Então assim, eu já tinha muito bem traçado o que que você precisa fazer. Não que seja uma fórmula mágica, uma receita de bolo, mas existem já umas coisas básicas, que estudar por ciclo de estudo, é, utilizar mais, da preferência material escrito do que material em vídeo. Então, assim, eu fazia um planejamento, normalmente semanal, do que eu ia estudar, Uhum. e eu cumpria esse planejamento. Primeiro eu passava pela teoria, em regra, usando PDF, mas em algumas matérias, contabilidade, as matérias de exatas, eu usei videoaula. E depois disso, questão. Vamos fazer muita questão, muita questão. Na reta final do pós-edital agora, do TCE do Rio com o TCDF, eu acabei contratando uma consultoria Uhum. que, como eu ia dividir dois pós-editais, eu não queria perder o tempo de fazer esse planejamento e saber o que, que eu ia estudar. E aí foi positivo. Assim, eu não acho que seja necessário, mas quem tem a possibilidade e quem está sem tempo é uma coisa positiva também. O Certo. importante é você ter um planejamento e executá-lo. A forma como você faz isso não faz tanta diferença. Você falou que via a teoria, depois ia fazer exercício, né? De proporção. Quanto tempo você gastava com teoria, quanto tempo você gastava com questão? Cara, isso vai diretamente proporcional ao tempo que você vai avançando na matéria. Então, no final, eu basicamente só fazia exercício, na maioria das matérias. Mas, Uhum. por exemplo, eu vou dar um exemplo de economia. Eu já tinha chegado, visto a teoria, fazia questões, mas eu não evoluía na matéria. Aí eu revi um vídeo inteiro, um curso inteiro em vídeo, para depois voltar nas questões.
Então, assim, e dosando, sempre se medindo, eu acho que é importante, então sempre conferindo o percentual de acerto nos tópicos, dentro de cada Uhum, matéria. uhum. E, E e dosando o assim, estudo. passou a teoria, por mais que você ache que ainda não pegou tudo, primeiro se teste, vai para os exercícios, e a partir daí você vai sentir se realmente você precisa voltar para a teoria ou não. Você citou duas matérias aí que bateu também com o que eu fazia durante a minha preparação para estudo. Você falou de economia e de contabilidade, né? Por mais que eu fosse formado em contabilidade, a matéria que a gente vê na faculdade é bem diferente do que é cobrado em concurso público. Então, a gente meio que tem que estudar praticamente do zero. Mas são duas matérias que cobram muito conhecimento teórico, né, muito conceito, mas que só lendo o material é difícil de você pegar e conseguir responder todas as questões com confiança. E aí parece que você começa a estudar, e você ganha um pouquinho de ponto ali, mas depois você estagna, você não consegue avançar na matéria. E eu fiz exatamente isso que você fez. Para poder avançar nas duas matérias, eu fui para um curso presencial, no caso de contabilidade, né? E fui para um curso em vídeo para economia. E aí, a partir do momento que eu comecei a ver essas matérias em vídeo e presencial, com o professor explicando ali, aí eu comecei a entender a lógica por trás dos conceitos. E aí, quando você entende essa lógica, aí você consegue aplicar a teoria. Aí você você alavanca o seu estudo, né? Você consegue aumentar o nível de acerto nessas matérias. Foi assim contigo também, né? Exatamente, perfeito. E aí, depois disso, depois que você entendeu a lógica, aí você está pronto para entrar numa rotina de exercício, que é o que vai fazer você melhorar o percentual de acerto. Não tem Certo. outra solução. Não tem outra. É exercício mesmo. Não adianta você só estudar ali teoria, 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 porque não vai. Concurso é questão. Agora, uma coisa interessante é que muita gente faz também esse estudo com videoaula, né? Mas para matérias de direito, por exemplo, constitucional, administrativo, civil, processual civil. E foi algo que eu fiz o caminho inverso, né? Como eu era da contabilidade, eu nunca tinha visto direito. Aí eu, vou estudar direito. Não, mas então eu vou assistir uma aula. E eu comecei a assistir a aula. E eu via que aquele negócio ali não andava, demorava muito tempo para você ver um conceito que às vezes era até simples. Aí eu comecei a estudar pelo PDF. Aí eu vi que no PDF eu evoluía muito mais rápido. Aí eu falei, quer saber? Não estudo com videoaula, não estudo com aula presencial para essas matérias, vou só estudar pelo PDF. Então, foram coisas que a gente vai sentindo ao longo da nossa preparação e que cada um que está estudando tem que sentir também, e às vezes precisa testar, né? Imagino que você também já tenha batido a cabeça aí em algumas matérias e falado assim, pô, estou errando totalmente isso aqui, eu vou ter que mudar a minha forma de estudar e tudo. Então, eu acho que todo mundo tem que testar, né? Mas tentar testar já seguindo o que alguém fez e deu certo, né? Então, vou começar a testar. Eu vou testar o quê? Eu vou testar o que o João Lara fez, ué. Ele fez, deu certo, ele conseguiu a aprovação. A chance de dar certo para mim é grande. Mas se não der certo, pelo menos eu testei de um jeito, depois eu vou, arrumo e testo do outro. Então, gente, segue aí as dicas do João nessa preparação. Eu acho Beleza. que tem que só acrescentar também a importância de ler a lei seca. Principalmente você falou Sim. das matérias de direito, assim, Ah, eu sim. achei crucial, até para as discursivas, porque hoje as discursivas muitas vezes cobram a literalidade da lei. Então, Cobra. Cobra mesmo. a lei seca desde o início, assim, desde a época quando eu começo a teoria e enquanto eu estou fazendo exercício, a lei está aberta, eu estou relendo, então é bem importante também. Falando nisso, quando você está lendo a lei seca, como é que qual a metodologia que você usava? Você fazia resumo, mapa mental, você só grifava? Como é que era? Eu só grifava. Eu imprimia. Os PDFs eu não imprimia, mas as leis secas eu sempre imprimi porque eu acho que eu consigo decorar mais assim, com papel mesmo. Uhum. Então eu sempre imprimia e grifava. O método era basicamente esse. Recentemente, assim, para o TCE, eu usei um aplicativo de flashcard chama Anki. E ele, assim, quando eu via que era alguma questão, uma coisa difícil de decorar, ou uma questão que nunca tinha aparecido, alguma coisa assim, eu jogava para
desse aplicativo. Uhum. É como se fosse um flashcard. E aí ajudou, algumas coisas ajudou bastante. Legal. Quem quiser pegar essas informações com você, tem como falar com você pelo Instagram, né? Tem, pode me chamar. Lá é João Lara RR. João Instagram. Lara RR. RRR. Beleza. Lá no Instagram vocês podem mandar mensagem, qual era aquele aplicativo lá que você usava? Né? E aí o João vai compartilhar com você. E o estudo pré-discursivo, João? Você evoluiu muito, dá para ver aqui que os resultados são muito bons, então realmente você aprendeu uma técnica que funciona, né? Mas como é que foi a sua preparação? No início, né, quando você ainda não tinha esse conhecimento da técnica, e depois que você já tinha dominado, e aí já tinha conseguido bons resultados, como é que foi essa preparação para a discursiva? Então, assim, eu sempre soube da importância da discursiva. Então, mesmo para o TCE de Minas, que meu desempenho não foi tão bom, eu me preparei para a discursiva. Então, se não me engano, eu fiz 2 cursos de TCE de Minas, mas Você fez assim, 2 cursos de discursiva para o concurso do é, TCE de Minas, aquele que você tirou 69%. isso, isso. Lá o edital, o pós-edital foi grande. Então, assim, acho que saiu em junho, a prova foi só em novembro. Aí, eu primeiro contratei um curso, aí tinha 3 ou 4 correções, não sei, fiz, e depois contratei um outro. Mas nenhum desses 2 cursos, eu gosto de falar que as discursivas, acho que são 3 camadas que você tem que entender. A primeira é que é o mínimo de gramática que você tem que ter. Não é que você precisa fechar a prova de português, mas Uhum. se você ainda está separando vírgula, sujeito do predicado com vírgula, você tem que voltar atrás, fazer um curso de português e antes de entrar nas discursivas. E as outras 2 camadas, para mim, elas têm que serem feitas ao mesmo tempo, que seria entender a forma e entender o conteúdo. E acabou que, assim, eu tentei ver muito do conteúdo na prova do TCE de Minas, mas eu, em momento nenhum, me preocupei com a forma. Eu achei que só o conteúdo ia me dar a pontuação. E aí foi o diferencial, assim, quando eu entrei na academia discursiva, até hoje eu uso, eu fiz uma forma minha, mas baseada na sua, lá do Uhum. assunto, tema, tese e tal. Uhum. E é isso, e assim, a partir quando você consegue consolidar essa forma, é basicamente você se preocupar em estudar o conteúdo. Treinando a forma sempre, porque é uma coisa que você acaba esquecendo. Então tem que ficar sempre treinando, se testando, e aí a partir daí é olhar o que a banca já cobrou, o que ela pode cobrar, porque discursiva as pessoas têm um pouco de ilusão que a banca não repete. Muitas vezes a banca repete a discursiva. Repete. É claro que por um concurso grande, igual foi o TCE do Rio, vai ter uma questão que eles vão inovar, porque eles precisam eliminar candidato. Agora, duas, três questões, grande chance de já terem sido cobradas antes. Então é isso. Aí ir consolidando a forma de você colocar o conteúdo e ir treinando o conteúdo. Foi basicamente nesses dois pontos aí Cenas que eu básicas. baseei meu estudo. Então além da parte da gramática, tem a teoria e a técnica, né? Que seria a Isso. parte de organização das informações no texto. E tem muita gente que quer fazer primeiro o estudo da teoria, tem que ter uma base muito boa e aí depois eu vou aprender a técnica. E não, dá para fazer isso ao mesmo tempo, né? Eu acho que até agrega o fato de você ver um conteúdo na discursiva, você fixa melhor até para objetiva, né? Por conta de toda a questão da pirâmide de aprendizado e tudo. Mas daria para fazer junto e é aconselhável que se faça junto, né? Não espere chegar no nível máximo de conhecimento da teoria para poder ir praticar ou entender a técnica. O ideal é que você faça os dois ao mesmo tempo. E eu achei legal, você falou que criou a sua metodologia, né, de discursivo. E é isso que eu gostaria que todos os meus alunos fizessem. Que pegasse ali, entendesse como é que a banca funciona e criasse uma metodologia que funciona bem para ela, né? Atendendo a todos os critérios que a banca pede. E aí a pessoa ela tem um modelo próprio dela de escrever, né? Que se adapta
a sua forma de escrita, mas que tem um resultado positivo na banca também, porque não adianta nada você ter um jeito de escrever que a banca não vai te dar ponto, né? Então você foca naquilo que dá ponto. Inclusive, você tem algum esquema dessa sua técnica? Cara, é assim, eu faço o assunto, é, a tese, o tema e a tese, e eu tenho os conectivos que eu sempre uso, assim, basicamente eu decorei os conectivos, porque cê- é, é- não tem, as pessoas acham que a discursiva de concurso é que você tem que saber escrever um texto, uma crônica, mas não é isso, é um padrãozão mesmo, que, na verdade, você tem que escrever da forma que mais vai facilitar alguém que está lendo. Tem que pensar em facilitar o entendimento de quem está lendo. Então, menos é mais, literalmente, assim. São frases muito diretas. Não tente enrolar o examinador com palavras ou nuances que não vão agregar o texto. É assim, se você não souber, chute. Escreva uma coisa que você acha que pode ser. Use as palavras-chave que você conhece do tema. Essa prova da Codevasf, que eu tirei 93%, é, simplesmente assim, a pergunta era sobre o teste de recuperabilidade, e aí eram os fatores Uhum. internos e externos. Assim, eu sei contabilidade, mas eu li muito pouco, eu não li esse CPC, então não era um tema assim que eu dominava. Mas eu fui objetivo, eu pensei, assim, com todos os conhecimentos que eu tenho de contabilidade, o que seria os fatores internos e externos. E a banca pediu 3 fatores de cada, eu acho. Aí eu coloquei 7 de cada um, e acabei acertando todos, assim, porque de maneira bem objetiva eu escrevi o que o examinador queria, entendeu? Sim, Eu não inventei, assim, eu, 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 eu inventei, mas eu inventei objetivamente, entendeu? sim, Eu não passei a impressão que eu estava querendo enganar sim. o examinador. Inventar é diferente de enrolar, né? Enrolar é você dar uma resposta que a pessoa não pediu. Inventar é você criar da sua cabeça uma resposta para o que a pessoa pediu. E olha a diferença, porque quando você cria, se você der sorte de acertar o que o cara queria, você ganha nota. Agora, se você estiver enrolando, não adianta. Não vai ganhar nota de jeito nenhum, porque não vai ter o que ele pediu. Massa. Agora, uma pergunta um pouco mais profunda aí, mais reflexiva. Durante essa preparação, se você pudesse mudar alguma coisa, e eu digo essa preparação agora, essas mais recentes, inclusive, essa da Codevasp, do TCR Rio de Janeiro, você mudaria alguma coisa no seu estudo? É difícil essa pergunta, assim. Eu acabei não conseguindo a aprovação do TCDF agora, que era um dos meus objetivos. Ia ser meu E, colega de trabalho lá, poxa. é, assim, bati na trave para discursiva e que eu tinha ido bem na discursiva, então assim, se eu tivesse sido corrigido, provavelmente eu estaria brigando lá em cima de novo, mas eu acho que assim, foi o risco que eu tomei. Eu quis tocar 2 pós-editais juntos e acabei conseguindo a aprovação do TCE do Rio. É difícil falar assim se eu mudaria, se eu provavelmente, se eu tivesse focado só no TCDF, eu teria conseguido, porque eu fiquei por uma questão e meia também. Então, mas é difícil, assim. Eu acho que eu fiz o que tinha que fazer mesmo. Claro, olhando a trajetória como um todo, vários momentos que eu procrastinei, que eu enrolei, eu me arrependo, mas é, eu acho que, assim, ponto positivo foi entender que isso era um processo e pegar Legal. as coisas positivas dos erros e evoluindo. Legal. Isso é muito legal você falar, porque às vezes as pessoas acham que o aprovado é uma máquina, né? Que estuda 24 horas por dia, que cumpre todos os planejamentos que fez, que não procrastina, que não tem vida social, que não tem nada disso. E é legal você falar que teve esses momentos também, né? Para saber que Com certeza. faz parte do caminho. Todo mundo vai procrastinar um pouco. A diferença é de que o aprovado ele não vai desistir, mesmo ter procrastinando, ele vai tentar correr atrás daquele tempo que perdeu. E quem não é aprovado vai desistir. Vai ser consumido ali pela procrastinação e aí não vai continuar com o estudo. Então é muito legal isso.
E uma coisa que eu digo é, foca naquilo que está dando certo. Veja as pessoas que estão sendo aprovadas, né? E siga o caminho dessas pessoas. Vejam que são pessoas normais e o diferencial é que elas seguiram um caminho até conseguir a aprovação. Inclusive, João, você podia falar um pouquinho sobre aquele trabalho que você fez com os aprovados do TCR Rio de Janeiro, depois que saiu o resultado? Ah, tá. Nós fizemos um estudo, fui eu com um outro aprovado, o Rafael, que era um amigo de um grupo de estudos que a gente tem. E eu e ele também, a gente sempre gostou muito desse tipo de informação. E é uma coisa que tem pouco no mercado, assim. Normalmente, quando se tem, é uma coisa bem enviesada por algum curso preparatório, alguma coisa do tipo. E eu, assim, todas as entrevistas que tinha, eu te falei, igual, eu tinha já li livro de aprovado, já vi Uhum, milhões mesmo, milhares de entrevistas sobre aprovado. Então, eu sempre tive curiosidade e sempre baseei meus estudos com base no que eu via. Então, assim, eu sempre quis ter a segurança que eu estava fazendo a coisa certa. Não necessariamente que teria resultado, mas uma coisa, assim, que tem a expectativa de gerar um resultado positivo. A coisa mais tangível que a gente consegue é com o feedback de quem foi aprovado. Então, é com quem chegou lá. E aí, na hora que a gente criou o grupo dos aprovados lá do TCE do Rio, eu conversei com o Rafa, esse amigo meu, e a gente resolveu fazer esse estudo para pegar o máximo de informação possível para ajudar mesmo quem está na caminhada. Eu continuo uhum, estudando, e quem está na caminhada sinta que está fazendo a coisa certa sem precisar esperar a prova, né? Porque muitas vezes a gente está estudando, é uma caminhada solitária, e a gente fica duvidando, assim, nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou estudando da maneira certa? Será que eu estou usando o curso certo? E então, assim, o feedback do estudo foi muito bom, e foi isso, foi nesse intuito aí de ajudar quem ainda tá na luta aí. Eu tive acesso a esse estudo também. É um estudo muito legal. Eles verificam vários aspectos do aprovado, não só a questão de estudo, mas questão social, se tinha trabalho, se não tinha, se era casado, se não tinha, se tinha uma boa renda ou não, né? Então, traçou realmente o perfil do aprovado. E o legal é que foi totalmente independente, né? Sem nenhum viés de nenhum curso, nem nada do tipo. Foi bem legal a iniciativa de vocês. Inclusive, a gente tomou a liberdade de disponibilizar esse estudo. Então, quem quiser ter acesso a esse estudo, tá aqui embaixo, vai ser direcionado direto para o estudo que o João fez, junto com o Rafael, não foi? Foi, Junto com o Rafael. Rafael Luiz. Rafael Luiz. E se você quiser também conhecer a Academia Discursiva, que foi um dos treinamentos que o João fez durante essa preparação, tem o link aqui embaixo desse vídeo também. E para finalizar, deixa uma mensagem para quem está se preparando aí, João. Queria desejar, assim, boa sorte e muita força de vontade. Galera, eu estive aí, eu faço parte, assim, eu divido com vocês a luta que é esse super concurso, que ainda mais em tempo de pandemia, agora os concursos vão voltar, então manter a disciplina, o foco e entender que é um processo, que um processo ele vai ter altos e baixos, mas quando vier dificuldade, utilize ela para evoluir, independente de qualquer coisa. E siga, não pare de estudar e siga estudando até chegar à nomeação. Massa. Palavras de um aprovado. João, muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, né? Um pouco da sua vida de concurseiro. Eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Muita gente vai se espelhar nesses seus resultados. E parabéns por todas as suas conquistas. Obrigado e tô às ordens aí que precisar.